sou Márcia Pugliese, numeróloga, programa Sabedoria dos Números, e hoje com uma super convidada, um privilégio de ter a doutora Josiane Barros, que é uma terapeuta integrativa dentro da medicina chinesa. Ela tem tanto conhecimento para passar e eu gostaria muito que você ficasse ligadinho, porque quanta informação e quanta coisa você vai aprender. Bem-vinda, Josiane. Ai, muito obrigada, Márcia, pelo convite. Você é um ser extraordinário, você é luz. Eu amei gravar com você no meu podcast e estou muito grata por estar aqui no seu também. Eu também sou muito grata e com o privilégio de passar informação, o conhecimento, tudo aquilo que a gente busca para nós compartilhar com o outro. Não é? Exatamente, é missão, né? Propósito. É verdade. E me conta, eu sempre gosto de perguntar para os meus convidados como você chegou até aqui. Até aqui eu digo sua profissão atual. Como que foi? Foi uma jornada. Eu falo que eu fui trabalhada pelo universo. Hoje eu entendo, por todos os caminhos que eu passei, eu fui montando um quebra-cabeça para conseguir destrinchar a minha missão. E eu fui descobrir a minha missão há 5 anos, mais ou menos, quando eu despertei a consciência, quando eu saí da Matrix, né? E eu comecei a entender que tudo fazia sentido, as especialidades que eu busquei. Engraçado, Márcia, que quando eu fiz 17 anos, eu escolhi a minha primeira faculdade de educação física. E os meus pais queriam que eu fizesse fisioterapia, que foi a minha segunda faculdade. E eu não queria de jeito nenhum. Eu sempre gostei muito do exercício físico, de me exercitar. Desde pequena sempre fui muito ativa, né? Eu tenho ascendente em Áries, o signo é Peixes e o ascendente em Áries. Então eu já tinha aquele instinto de terapeuta, por causa do Peixes, muito conectada com algo maior, com a espiritualidade. Sempre fui muito mística, sempre amei buscar essa questão do invisível, né? Do místico, porém o exercício ele sempre me moveu desde pequena e os meus pais não faziam atividade física, ninguém na família, era uma coisa minha mesmo. E aí eu inconscientemente eu fui buscar educação física porque eu queria proporcionar para as pessoas o que eu sentia na academia. A nível de aumentar a minha vitalidade, a minha autonomia, a minha autoconfiança, me expressar através do corpo e ter uma saúde mental. Então foi por isso que eu fui buscar. E quando eu cheguei nessa faculdade, eu percebi que as pessoas sofriam com muita dor crônica. Hérnia de disco, artrose, ali começou a me despertar uma vontade de seguir o que minha mãe tanto pedia. Aprofundar, né? Aprofundar. Aí eu comecei a pensar, quero ser personal trainer, fui fazer pós-graduação em musculação e treinamento de força. Nessa pós, que nada é por acaso, um professor tinha as 2 profissões que eu tenho, né, educação física com a físio. Então ele falava muito sobre musculação e dor crônica. Dali eu virei a chave e falei, assim que eu terminar, eu vou começar outra faculdade, que foi a físio. E ali era a missão. Então eu me apaixonei de um jeito no primeiro ano que eu falei, meu Deus, não é que a minha mãe estava certa? Eu nasci para isso, para cuidar. E o exercício físico, né, ele é a porta para a gente ter saúde mental e começar a alinhar os nossos 4 corpos. E dali eu nunca mais parei de estudar. Dali eu parti para RPG, várias especialidades, RPG, medicina chinesa, fiz vários anos de medicina chinesa ao longo de 5 anos, osteopatia, quiropraxia, posturologia, até que quando eu despertei a consciência numa crise, que é sempre assim, eu fui buscar um autoconhecimento. Aí eu descobri, né, saíram os véus, que eu tinha me colocado no fundo do poço e que eu tinha que sair dali. Então, quem me despertou? A PNL, Programação Neurolinguística. Quando eu fui estudar a PNL, aí eu fui para a neurociência, a psicologia positiva. E eu tenho um método integrativo que nada mais é do que o alinhamento dos 4 corpos, começando pelo alinhamento postural, que é alinhamento vertebral. Então eu uno muito posturologia com ciência, espiritualidade, autoconhecimento, né? E, claro, o meu carro-chefe, medicina chinesa. Olha só, eu sempre falo, a maioria das pessoas que chegam nesse caminho, né, que estão nesse trilhar, é um momento, vamos dizer, um ponto de estrangulamento que a pessoa vive, Sim. que precisa ali sair fora. É. E aí vai buscar o autoconhecimento, a autoajuda, e dali desperta que pode passar isso para muitas outras pessoas. Porque quando você passa, você sabe o que é.
É, E o fato de você descobrir que você é o criador da tua realidade faz com que você pare de acusar e de ser vítima. Porque se eu exatamente. sou vítima, eu não mudo a realidade, eu aceito, Exatamente. E fica né? nesse círculo vicioso, não sai dessa postura, né? Exatamente. E é tão interessante, numa conversa informal antes das câmeras estarem abertas, a doutora Josi falou, né, que ela mapeia a energia, enfim. E é exatamente isso. No outro programa que nós fizemos, também a terapeuta Kelly falou, eu mapeio a energia do ambiente. E a numerologia é a mesma coisa, ela Mesma vai coisa. mapear os melhores caminhos pelo nome, pela data de nascimento. E onde nós chegamos nos lugares? Por um mapa, né? Não tem outra história. É mapear para seguir um caminho e ter o resultado. E assim, quando o paciente entende o que e o porquê, o como fica muito claro. Então você sugestiona por ele mesmo o poder de autocura que ele já tem dentro dele, nós somos o placebo, através dessa autossugestão do sistema nervoso autônomo, né? Então, quando ele entende o que ele tem e por que ele tem, eu vou passar para ele o mapa, que é o tratamento das causas e não de sintomas, que é o como. E aí ele tem clareza. E aí surge a esperança, que é o mesmo princípio do placebo, a pessoa toma farinha e se cura. Como? Ela não sabe que é farinha. Exatamente. Ela acredita na cura porque ali é um princípio ativo, novo. Isso despertou uma esperança que vai despertar o quê? Fé. Vai liberar no cérebro, vai mudar os químicos do cérebro, vai despertar serotonina. E Jesus falava, vós sois deuses. É isso Nós aí. podemos, né? É. E Nós ele temos dizia, esse poder. e quando ele ia curar, tinha uma pergunta antes. Você acredita que eu posso te curar, que você pode se curar? Se a pessoa falasse sim, ele respondia, então a tua fé te curou. Ele não falava, eu te curei. Exatamente. A tua fé te curou, a tua crença, o poder da crença. E nós estamos vivendo num sistema que a crença é normal viver com dor, é normal ter uma postura torta, desalinhada, Sim, viver à base de remédio, entupir de remédio. tratando o sintoma, tapeando. E criando outros sintomas, né? Porque Exatamente. a maioria das medicações, efeitos colaterais. Sempre. E aí, né, fica esse círculo vicioso. E você já faz essa quebra desse círculo. Não é sintoma, é causa, que são causas. Tudo que o seu corpo tem, seja hérnia, artrose, tendinites, bursites, e até as outras doenças autoimunes, psicossomáticas, fisiológicas, metabólicas, metade ela vem por uma mente em desequilíbrio, que vai deixar o teu cérebro incoerente, o teu sistema nervoso, se ele está incoerente, você também está incoerente, todos os teus sistemas ficam incoerentes, e a outra metade é por uma postura disfuncional, uma coluna desalinhada, porque na medicina chinesa, o nosso fluxo vital, o nosso fluxo do Qi, que é a energia vital, ele percorre o eixo da coluna. Se a tua coluna está torta e desalinhada por desvios, escoliose, persifose, pelordose, você vai bloquear esse fluxo. Um corpo sedentário, bloqueios articulares, fluxos estagnados. Aí você quer fazer reiki para alinhar os chakras, mas os chakras obedecem o quê? O alinhamento da coluna. Você quer acessar o campo quântico, você quer expandir a consciência, você entra com técnicas voltadas para o corpo espiritual, para o corpo mental, mas não começa pelo físico? Não vai, porque ele vai te puxar de volta, ele vai puxar de volta a tua vibração. Então, o primeiro passo do mapa é você começar pelo corpo físico, porque ele abre a porta para os outros corpos. E a chave que vira a maçaneta, que faz virar a maçaneta, o código, é o bem-estar. É você ficar numa frequência elevada e sustentada. Do bom, do belo, do bem, não é? E é o corpo que ancora, que sustenta a tua frequência vibracional. E você sabe quando eu faço o mapa numerológico, existem tendências de pessoas que têm muitos números, né? Eu não quero ficar falando aqui para não assustar as pessoas, não é essa a intenção, né? Mas existem alguns números que mostram para mim, pelo nome, a tendência de uma diabetes, a tendência de um problema nos ossos, das articulações, porque os números também têm uma frequência, uma característica
você me relatou coisas lindíssimas que aconteceu na sua vida pela numerologia. Nossa, nem fala, sou né? apaixonada. E quando eu faço essa análise, que eu detecto isso, eu já falo, ó, você precisa ir para esse tipo de tratamento. Vai com a doutora Josi, porque a numerologia, ela mostra, mas se a pessoa não fizer o caminho mapeado daquilo, não é? Exatamente, porque ela traz essa vibração já com ela, né? Uhum. Que até pelo nome dela. Pelo E nome. quando eu fiz, e assim, autoconhecimento é tudo. Eu falo que os 2 códigos, porque tudo é código, né, Márcia? Os 2 códigos principais para o teu despertar e principalmente para a tua expansão de consciência e você desenvolver o teu propósito de vida, vem de 2 palavras. Uma é conhecimento, porque o conhecimento liberta, ele te poder. tira da matrix, ele tira as amarras, e o autoconhecimento. E nós temos várias ferramentas de autoconhecimento, e a numerologia foi a ferramenta que mais me ajudou. Quando eu estava com dúvidas, a minha alma já estava falando através de intuições o caminho que eu tinha que trilhar, mas eu tinha um medo, porque é o medo do desconhecido, né? Eu tinha que virar umas chaves e abrir outras portas. E na hora que eu fiz o mapa, eu entendi tudo. Ali eu tive confiança para continuar seguindo. Então, os meus números, começando pelo meu nome, tem tudo a ver com o método, com o que eu faço, com o que eu criei, com o que eu crio, as minhas intuições, essa minha conexão com algo maior. Então, nossa, quando eu comecei a ouvir os áudios, eu fiquei até emocionada da moça que fez. E isso me move até hoje. Quando eu penso em duvidar, porque o inconsciente é isso, os programas, né, sabotadores que a gente está o tempo todo, todos os dias nesse processo de autocura. Eu lembro dos meus números, eu falo, não. O caminho Tá é esse, continua. Continua porque esse caminho é o teu propósito. Você trouxe isso, começando pelo nome. Sim, né? Porque o nosso nome, o nosso primeiro nome é a chave que abre portas na nossa vida. E se você está sem essa chave, o conhecimento dessa chave, fica difícil abrir portas. Exatamente. Né? Eu fiz um programa anterior que eu falei muito da parte profissional, que existem 3 posições importantes, que são as vogais do nosso nome, que traduz a nossa essência, o nosso nome todo, que é o caminhar da vida, e a nossa data de nascimento, que é a nossa lição de casa, é aquilo que a gente vem para aprender. E possivelmente, dentro do seu mapa, você tem esses 3 pontos alinhados. E você entrou nesse fluxo. Entrei. Né? E por isso que dá certo. Porque é um trabalho? É remunerado? Sim. Mas não é um trabalho sofrido, pesado, como a maioria hoje tem. Né? Flui. A gente trabalha com amor, com alegria, a gente vê resultados tanto na vida das pessoas quanto na própria vida. Exatamente. E como que as pessoas acessam você? Eu estou, assim, em várias redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todas elas, arroba doutora Josiane Barros. Tá. O Agora é a Hora é arroba agora hora PDC. Então, são essas redes sociais. A minha clínica Personal Fisioclínica e a minha escola de cursos digitais, em que eu dou esse mapa para as pessoas, porque tem muitas pessoas que não conseguem me acessar fisicamente na minha clínica. Eu montei essa escola com tratamentos digitais. E dentro desses tratamentos, essas pessoas também participam de consultorias online comigo no Zoom, que é a Personal Físio Escola. Sempre com método integrativo, tratando corpo e mente. E eu uso várias ferramentas para isso, a posturologia com RPG integrativo, musculação, totalmente personalizada, a hérnia de disco, a artrose, as disfunções posturais e a saúde mental com técnicas principalmente de PNL e meditação voltada para ferramentas da neurociência, em que a gente consegue desativar no sistema nervoso a dor crônica já condicionada. Quanto mais você vive com dor crônica, mais você calibra o seu cérebro a sofrer. E aí você baixa a tua imunidade, olha só. Olha o nível que é. Eu digo que a dor crônica está muito além de um corpo sem autonomia e limitações. Ela é um estado complexo que envolve cérebro, mente, sistema nervoso, emoções e frequência vibracional. Uma coisa tão interessante, nós estamos meados do ano. E agora as pessoas começam aquela corrida de pegar um corpo perfeito para o verão, não é? E depois para, né? Chega inverno, ninguém mais quer fazer nada.
Então também tem que ter É constância uma sempre. constância, uma rotina saudável, né? Exatamente. Porque não adianta fazer tudo em 3 meses e ficar bem e depois os outros meses não fazer nada, Não não é? fazer mais nada, tem que ter constância. Engraçado que o que faz as pessoas também adoecerem é a procrastinação, né? Elas sabem que tem que fazer e elas não colocam em prática. Por quê? Porque elas não têm a disciplina trabalhada. E o exercício físico, ele te dá muita disciplina. O atleta tem muita disciplina. Por quê? Porque ele sempre se exercitou. Por quê? Tudo isso envolve um sistema chamado dopaminérgico, que é a dopamina, que é o hormônio, é um neurotransmissor sempre da busca e do prazer. Se eu não faço exercício, eu não produzo ela de maneira gradativa e ela não se mantém sustentada ao longo do dia. Eu vou procurar prazeres imediatos. Celular, açúcar, comida ultraprocessada. Um chocolatinho. Isso. E aí eu vou começar a entrar em procrastinação, porque Sim. tudo que eu tenho para fazer não libera dopamina imediata. E aí eu paro de fazer um projeto, paro de gravar um vídeo para divulgar o meu trabalho, paro de assistir uma aula importante, para eu volto para o celular, para vídeos rápidos, eu volto para Netflix, para maratonar, fico sem dormir. Então olha que interessante, o exercício físico ele te faz produzir de maneira gradativa e você sustentar ao longo do dia. Você consegue perder o peso que você quer, você consegue se manter no plano alimentar saudável, nas suas atividades. Você faz o que tem que ser feito. Entra nos eixos, não é? Exatamente. Porque esse sistema está ligado ao sistema límbico, que é o nosso inconsciente. Então você procrastina e se auto-sabota de maneira inconsciente. Então esses conhecimentos mais técnicos e científicos faz a pessoa se libertar e encontrar o caminho, porque ela vai ficar mais consciente do comportamento inconsciente dela só porque ela está se exercitando. O exercício vai mudar a química do cérebro e vai proporcionar para ela a consciência que ela precisa para ter autoconhecimento. Olha que chave poderosa. É verdade, é algo assim libertador. Libertador. E hoje eu entendo por que eu estudei tanto corpo humano. Começando pelo exercício e pela educação física. Para fazer todo esse link, né? Exatamente. Porque nada está dissociado, está tudo interligado. Então eu consigo ter profundidade até para poder tratar as pessoas, montar o método e para trazer conhecimento nas redes sociais, na internet, dando esse mapa. Porque eu vejo que as pessoas querem começar pelo mais difícil, que é pela mente consciente, que é os 5%, só que ela está vivendo no inconsciente, com um corpo fraco, limitado e com dor, que reforça um inconsciente de programas que ela traz, que ela nem sabe que tem. E não vou fazer porque hoje eu tô com dor, né? Autossabotagem e vai ficando nesse círculo vicioso. Não é? Então vamos passar mais uma vez, doutora Josiane Barros, no YouTube. O Agora é a Hora, todos os episódios estão dentro do meu canal no YouTube. Agora é a Hora. É a Hora. É um podcast maravilhoso que a doutora Josiane leva pessoas incríveis para entrevistar. Eu tive o privilégio de ser entrevistada há pouco tempo. Há pouco tempo. É um podcast totalmente voltado para espiritualidade, autoconhecimento, saúde integrativa. Então ele passa os episódios dentro do meu canal do YouTube e todas as minhas outras redes sociais, sempre com o mesmo nome. E eu tenho também a minha clínica, a Personal Físio Clínica e a Personal Físio Escola. E eu atendo também em São Paulo, viu, Márcia? Que ótimo! Às terças-feiras em Gianópolis. Ai, que ótimo! Então, e tudo isso nas mídias você consegue orientar as pessoas? Também, eu faço consultas online para o mundo todo. Nessa consulta online, eu escuto o paciente, toda a história pregressa, desde a infância. Aí eu entro com técnicas de autoconhecimento, reprogramação mental da PNL, prescrevo fórmula chinesa para tratar o emocional e a dor física, e também monto um treino de musculação personalizado à hérnia de disco dele, junto com posturologia e um treino de mobilidade. Então é um trabalho totalmente integrativo de maneira online, porque eu vou fazer avaliação não só psicossomática por tela, mas também postural, que eu consigo olhar os exames também que ele tem de imagem. Então a pessoa entra em contato com a minha clínica para poder agendar. Para agendar, que ótimo. E isso tudo é para melhorar cada vez mais a nossa vida. A gente nasceu para ter qualidade, né? E quem faz essa qualidade somos nós, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, saindo da mesmice. Exatamente, mudando.
parando de ficar aí no automático da vida e não prestando atenção, que a grande maioria das pessoas, elas estão nesse automático, nessa vida frenética, Todo mundo. não é? E é o que eu falo, nós somos tão privilegiados de ter acesso a tudo isso, a conhecer, a pôr em prática e ver o resultado. Exatamente. Eu falo que não é sobre a abundância, é sobre a mudança para ter abundância. Exato. E aí as pessoas, elas dissociam tudo. Ah, mas a vida material, a profissional, tá tudo interligado. Tudo. O material, ele flui a partir do momento em que você está no seu eixo, no seu ponto de equilíbrio. E para isso, tudo isso que a doutora Josiane nos explicou, está interligado, Tudo é conectado. não é? E corpo, mente e espírito também. Também. Você nunca pode separar. É. E no corpo não adianta tratar sintoma, porque onde está a hérnia é um sintoma de um corpo totalmente disfuncional. Onde está o sintoma, onde está a hérnia, a causa não está lá. Não adianta fazer fisioterapia tradicional para dor na lombar, para hérnia lombar, só envolvendo a lombar. Tem que ir as causas mais não a estão. fundo. O corpo né? é todo conectado. As causas estão longe do sintoma. Então, isso é muito bom. E não dão no exame, detalhe. Com O certeza. exame é o efeito que já aconteceu. Para eu resolver aquele exame, eu tenho que tratar a pessoa. E não o exame dela. E nós já estamos quase chegando nos momentos finais. Olha como um bom papo passa rápido, né? Voando. E eu quero também deixar aqui o meu contato pelo meu WhatsApp. Quer agendar sua consulta do mapa numerológico? É o 11 9 7559 1469. Meu Instagram, marciapugliese.oficial, ou o canal no YouTube, Márcia Pugliese Oficial. Vou ficar muito honrada em ter você lá conosco. E eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje, viu? Gratidão por todo esse conhecimento. Eu vou me despedindo, agradecendo a Deus essa oportunidade, aos meus pais, filho, presente maravilhoso que Deus me deu, a todos os ouvintes, seguidores, né, que estão nos acompanhando, Marcelo, que me ajudou na técnica, e até a próxima oportunidade. É isso mesmo, muito obrigada, Márcia. Foi uma honra estar aqui com você e uma honra ter a atenção de todos os teus seguidores. Somos nós todos que agradecemos o conhecimento. Obrigada, gratidão. Gratidão.